Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos àquele vídeo clássico de atualização da Magalu. Acabei de gravar da Via. Vamos lá falar um pouquinho sobre alguns comentários feitos no vídeo da Via e depois, no final aqui, temos Magalu Futebol Clube. Então eu vou falar do Market Breadth, vou falar também da curva de juros, o meu cenário base. Para quem não assistiu o vídeo da Via, deixo nos cards aqui para vocês, enquanto o meu Norton está expirando. E também vou no finalzinho falar sobre Magalu. Toda semana tem vídeo de ambas, pessoal. Então ativem as notificações para receber. Bom, sem antes passar pelo disclaimer, vamos lá. Market Breadth, taxa de juros, curva de juros 2028 e depois Magalu. Essa vai ser a dinâmica do vídeo. Vamos começar com o Market Breadth, pessoal, rapidamente, para quem não conhece, tá? Esse indicador, o que ele indica? Qual que é a legenda dele? No vermelhinho, 80%. No verdinho, tá? Nós temos aqui 20%, tá? E as cores são representadas por azul, média de 20, laranja, média de 50, vermelha, média de 200, tá? Qual é o contexto? Ações do Ibovespa, tá? Então, quando 80% das ações do Ibovespa estão negociando acima da média de 20, acima da média de 50 e às vezes também acima da média de 200, eu considero ser um bom momento para realizar lucros naquela operação para quem é mais especulador ou está fazendo uma especulação. Para quem é holder, para quem investe em valor, é aquele momento de se comprar menos a bolsa, especificamente ações do Ibovespa, porque tendem a ficar ali 1, 2, 5, 10, 15% mais barato, dependendo do momento de mercado, tá? E o outro contexto é que após julho, tá? Após o topo de mercado, que também foi caracterizado aqui por um momento em que as médias estavam negociando, tá? Ali 80% ou mais, tá? Após julho, nós entramos em uma tendência de baixa via análise técnica. Então, o Market Breadth para mim é muito mais interessante na parte vermelha do que na parte verde, que é quando bacana comprar. Tá? Numa tendência de baixa, eu procuro oportunidade de vender. Numa tendência de alta, oportunidade de comprar. Então, durante esses momentos no verde, não necessariamente eu comprei, eu estive interessado em comprar, só não em vender mais. Agora, quando vem para o vermelho, dentro de uma tendência de baixa, mundo cuidando de inflação, menos crescimento, Selic alta, tudo aquele negócio ruim para renda variável, é o momento oportuno. Tá? E no gráfico abaixo, eu mostro o Ibovespa se comportando em relação aos momentos que o Market Breadth esteve, entre aspas, no vermelho, certo? Bom, feito isso, pessoal, esse é o contexto atual, então era de se esperar uma realização, tá? Depois que entramos aqui durante uma semana com as duas médias no 80%, tá? Mais olhar para venda estarei se a média de 200 também invadir aqui, ou seja, se tivermos mais altas durante essa semana aqui, a última de agosto, na penúltima de agosto, perdão. Então, vou ficar de olho. Por hora, tá? É natural essa realização das ações de maneira geral. Temos contextos Fed, etc. Temos, pessoal. Mas, estatisticamente, eu olho para esse indicador. Aliás, é o único indicador que eu olho, tá? Curva de juros agora. Vamos passar para a curva de juros. Vocês estão vendo qual que é o meu cenário, pessoal. Para quem assistiu o vídeo da Via, eu vou ser mais curto aqui. O meu cenário é que a curva de juros estabilize entre máxima da PEC dos precatórios, tá? Ou seja, 12,60, 12,50, 12,75, tá? Nessas precificações, o Ibovespa esteve a 102, entre 102 e 104 mil pontos, tá? Ou seja, o Ibovespa não perderia a mínima atual, nesse contexto meu, para 2022, tá? E então, a máxima ali vai ser nessa região, seria uma boa faixa de abertura de curva de juros para comprar ações. Caso a curva de juros abra até lá, muito provavelmente as ações vão cair. Então, ao meu cenário, assim como o Market Breadth, tá? Aqui seria a parte interessante para olhar para compras, tá? Assim como, tá? A parte mais da mínima de março, que é o principal contexto, até a mínima da PEC dos precatórios, tá? Falo para vocês que é entre 10,75, 10,84 a 10,50. É o momento onde eu gostaria de ver o oposto. Gostaria de, na verdade, realizar compras feitas, né? Comprar menos. Quem é holder aí me escuta, tá? Então, eu acho que... Acho não, né? Meu salário base para a curva de juros é que a gente vai ficar pipocando aqui, ó. Bom, durante 2022. Ela não vai nem fechar mais do que 10,5. Tampouco abrir mais do que 12,75. Então, vou utilizar as máximas e mínimas aqui, as extremidades, como regiões de especular, comprar menos para minha carteira de longo prazo, comprar mais para minha carteira de longo prazo, rebalancear trades, fazer trades, rebalancear a carteira.
certo, pessoal? Sem preconceito com Deep Value, que eu acho muito legal, com Holder, acho muito legal, e também com Trader, tá? Tudo tem seu espaço e tempo e o seu contexto. Então, esse é meu contexto para 2022, pessoal. A gente vai lateralizar na curva de juros dentre essas duas extremidades. PEC dos precatórios no topo, conflito Rússia e Ucrânia também é a mesma região, eu elimino PEC dos benefícios. Fomos muito longe ali, não acho que voltaremos lá para 13,50, 13,25. Então, paro além dos 35, máximo. E a mínima, fim da PEC dos precatórios, e também em março, que nós tivemos um fechamento importante da curva de juros. Então, é a mínima ali onde eu acho que a gente vai estabilizar. Isso tudo 2022, até dezembro, pessoal. Legal, vamos para a Magalu. A Magalu, pessoal, tem uma análise minha diferente da Via. Por quê? Quais foram ou quais são os meus alvos para todas as small caps, pessoal? Principalmente consumo e varejo, tá? Março. Então, o primeiro alvo é março. Aqui é março. Deixa eu trocar de cor por azul, igual eu fiz no vídeo da Via, certo? O que significa março? Março nós tivemos uma mínima em 4,75 e uma máxima em 6,81, 7,40, tá? Então 4,75 a 7,40, 6,81 são as máximas que eu imagino que a Magalu vá para esse ano, tá? E até o primeiro tri de 2023, posso colocar, que é sempre um trimestre chinfrim, né? Então é ali. Boom. Por quê? Março nós tivemos ali Core de IPI, FGTS, 13º, já expliquei para vocês, o fiscal foi muito importante. E naquela época também a curva de juros fechou porque a tal PEC da PEC Kamikaze foi para fora, ninguém queria. Tá? Depois ela voltou com o PEC dos benefícios até maior, tá? E viu o estrago que fez com a curva de juros, tá? Então eu tenho primeiro de 4,75 a 7,40 como alvos viáveis. Voltamos para março porque tivemos estímulos fiscais, bom para consumo, o mercado já aprovou qual a precificação e quando eu faço a correlação com a curva de juros, pois bem, se a gente está fechando a curva de juros pra caramba, estamos muito próximo, tá? 11,17, 10,52, 10,75 são as mínimas de março, tá? Mínima de março, então eu olho para a precificação da Magalu e falo, pode chegar lá. Ponto. Então, correlacionando aí, curva de juros, Magalu, certo? E todas as empresas do Icom. Beleza. Ela chegou a 4,13, pessoal. O meu alvo da Magalu que eu saí, se eu não me engano, foi 3,14. É isso? 3,14. Se eu não me engano, foi 3,14 o meu alvo, tá? 3,14, saiu um pouquinho antes. Por quê? Porque eu tinha, dentro de março, pessoal, 58% de alta. E R$ 2,73. Tá? Então, o meu alvo para a saída era 58% de alta. Aqui. Que gerou lá os 3,14. Na época mínima, eu entrei em 2,13. Aí sim, o 2,13, né, é ponto meu do Mestre Dividendos. Quem se interessar, eu tenho lá um curso que eu particularmente preciso atualizar e cuidar com mais carinho, mas a parte educacional aqui do canal é fraca, ou pelo menos de venda de cursos próprios é muito fraca, mas eu vou atualizar. Para quem é aluno, vai ter atualização esse ano ainda, prometo, pessoal. Eu sempre faço atualização, esse ano aqui está um pouco fora por causa da minha dinâmica. Mas eu tinha esse ponto, maravilha, comprei, expliquei diversos vídeos aqui como foi meu trade. Ele foi até os 3,14 e eu tentei explicar o porquê. O que aconteceu em março, em partes percentuais, eu estava projetando agora, porque se alinhavam. O que aconteceu em março, política fiscal expansionista, o risco fiscal foi pro ralo, porque o mercado não está nem aí com quanto a gente gasta ou deixou de gastar. Ele está preocupado com o saber. Tá? Então, quando a incerteza passou, eu estava especulando o mercado para cima. E não deu outra. Acabou a PEC dos benefícios, soube quanto ia gastar, bum, voou. Tá? Bacana. Só que, pessoal, a Magalu já subiu de novo, mais 58%. Certo? Essa última subida, da mínima até a máxima, foi 68%. Tá? Subiu mais R$ 1,74. Tá? Do meu alvo aqui, subiu mais 45%. Tá? Então, fiquei 45% com mão de alface. E eu confesso, pode ir até, nessa minha análise, tá?
até os 7,40, 6,81? Não é cenário base, mas pode. Máxima de março, curva de juros. Tá? Eu não estou com essa expectativa. A minha expectativa é no 4,76 aqui. Por quê? Se ela subir até os 4,76, ela repetirá o valor nominal de março, que foi R$ 2,73 de alta. Ela subiria também R$ 2,73 da mínima feita. Como eu acho, especulo e tenho como cenário base, eu tenho que ter um viés, né, pessoal? Meu cenário base é que a curva de juros vai estabilizar. A Magalu, então, tem como caranguejo essa região amarela. Tá? 4,76, 2,13. Certo? Vou errar, mas continua dentro aqui de um certo cenário, mas confesso, pessoal, dos 4,76 para os 7,40 é animal, tá? Então vou colocar, errei, se ela for além dos 4,76, tá? E errei, se ela for além dos 2,13. Aqui eu coloco uma desculpa, uma condição. Eu vou errar, muito provavelmente, se a Selic for além de 3,75. Tá? Vamos supor 14 ou 14,25. A Magalu tem R$ 1,59 como suporte. Tá? Além dos 2,13. Mas não é cenário base. Meu cenário base, pessoal, é que 2022 ela passe a lateralizar. A máxima vai estar em março, 4,76, 5,14, 5,91, 5,89, 7,40, 6,81. São vários pontos que eu tenho aqui, pessoal. Então, para simplificar e ficar mais fácil de eu prestar conta para vocês, 4,76. Bom, lá. Certo? 4,76. E nem os 2,13 eu acredito que ela vai chegar. Eu acho que ela vai parar antes, tá? Em 2,74, 2,45. Tá? Em um possível pullback. Certo, pessoal? Então, essa é o meu viés. Começou a temporada, então, eu falava para vocês em vídeos anteriores, muito antigos aqui, que quando a Selic na economia real estabiliza, ou seja, a próxima reunião, o BC, tende a não aumentar e nem cortar juros, manter, é o melhor momento para se acumular small caps. Por quê? Elas tendem a estabilizar preço. Certo? Ficar lateral. A máxima dessa lateralização, na minha opinião, é os 4,76 e a mínima é os 2,13. Tá? E dentro da correlação com a curva de juros, mais interessante aportar o dobro ou mais do que o normal. Se a curva de juros vier a 12,36, interessante realizar um pouquinho. Se a curva de juros vier a 10,55. Por quê, pessoal? Porque no contexto atual, eu não acho que o mercado vai ter tendência para cima ou tendência para baixo. A tendência do mercado vai ser estabilizar. Equilíbrio entre comprador e vendedor. Nos juros, nas commodities, no câmbio, na inflação. A inflação também tende a estabilizar, cair um pouquinho e depois estabilizar. Nas commodities, já falei, então, câmbio, juros, inflação, commodities, estabilidade, small caps também. Então, eu estou dando para vocês que as condições macroeconômicas, small cap é mais difícil, né? Vamos só deixar as macroeconômicas aqui: câmbio, inflação, juros e commodities. Eu estou chutando que esse final do ano a gente vai arrefecer na volatilidade das 4. Nada vai ter direção. Dólar forte? Não. Dólar lateral. Petróleo forte? Fraco? Não. Petróleo lateral. Minério? Lateral. Juros? Estabilizando. Selic mantendo. Isso no Brasil, principalmente. No mundo, os juros vai continuar subindo. Porque a gente fez o dever de casa antes. Ou seja, no Brasil, é o melhor momento de se começar a acumular esses small caps. Ponto final, essa é a minha tese. Tá? No mundo, não ainda. Vamos ver. Se você tiver R$100 para investir em small caps, nos Estados Unidos, por exemplo, eu ainda estaria na casa dos 70, tá? Dos 60 e fazendo caixa, porque o pessoal lá não está botando muita fé no Fed e eu acho que o Fed vai arrebentar a boca do balão, colocando essa Selic aí deles lá em 3,75. Tá? Estão precificando hoje 13,25. Então 50 pontos base é chão. Tá? Nós aqui não. 3,75. Não tá com cara que vamos para 14. Um pouco para 14,25. E se eu acredito que as condições macroeconômicas e inflacionárias, como o preço do petróleo, por exemplo, irão estabilizar, a Selic também, para combater a inflação, vai ser mantida. Pessoal, por quanto tempo vamos ficar nesse caranguejo? Né? Se eu acertar, por exemplo, por quanto tempo? Olha, o último cenário que nós tivemos foi de 2013 a 2015.
Ou 2014, 2016. Foram 2 anos. Tá? Que a gente não andou. Nem pra cima. Ou quer dizer, a gente pra trader, é um momento pra trader, pessoal. Desde julho do ano passado, trader tá ganhando muito dinheiro, mantendo sua carteira de longo prazo, fazendo ali as especulações, ficando positivo. Foi um caso que eu mostrei pra vocês, quem é membro do canal acompanhou as especulações que eu tava fazendo em índice, por exemplo. É a maneira pela qual a gente sobrevive e ainda financia os novos aportes, tá? Tem que se aportar sempre. Se você é holder, sem dúvida nenhuma. Se você é um cara de valor, respira, né? Vê quais são os valuations descontados. E se você gostar de futurologias, né? Eu acho muito bom fazer correlação em índice, ações com a curva de juros. É o momento, pessoal. A gente sai de uma transição no Brasil de mega alta para estabilidade. Isso mexe com os preços. Tá? Então a gente sai de uma mega baixa nos preços dos ativos para perda de volatilidade, lateralização. Tivemos alta, tivemos inversão para baixo, agora temos lateralização. Pronto. Quem sobreviver a esse mercado, pessoal, de 2020 para cá, quem está sobrevivendo de 2020 para cá, já aprendeu, pelo menos já vivenciou, se não aprendeu, pelo menos vivenciou, os 3 ciclos de mercado. Porque nós aqui, por estarmos adiante, tá? Na política monetária, principalmente, nós já vivemos todos os ciclos, os 3 ciclos. Tá faltando, mentira, tá faltando um, que é a de estabilização, de lateralização. Tá faltando esse e eu acho que a gente está prestes a iniciar. Se vai ser 2 anos, pessoal, 1 ano, 3 meses, não sei, mas eu tenho que ter um cenário. Então, o cenário para 2022 é que as condições macroeconômicas murchem, tá? E que a gente comece a olhar para dentro da empresa. Tá? Comece realmente a olhar os balanços para ver quem que tá menos alavancado, quem que tá crescendo, quem que tá mantendo margem. Veja a M. Dias Branco aí, mandou um baita de um resultado no meio de uma crise danada. Então a gente vai olhar mais para o micro e esse micro é que vai ser protagonista. Como lá em 2013, 2016, 2012, foi a Raia Drogasil, foi a Equatorial, por exemplo. Então vai ter, acho que empresas que vão ser outliers, tá? Mas os índices, em geral, tendem a perder volatilidade. Essa é a minha tese. Certo? Até dezembro, pelo menos. Um grande abraço. Tchau, tchau.